Começando agora o pós-jogo de Los Angeles FC 1, Flamengo 1. Quer comentar alguma coisa? Deixa eu começar comentando, já que eu tô meio coisa. Pra mim foi um jogo equilibrado, principalmente no segundo tempo. Acho que no primeiro tempo o Flamengo foi melhor. Acho que o Flamengo no primeiro tempo... Acho que você não assistiu muito no tempo. Eu acho que o Flamengo no primeiro tempo foi bem melhor do que o Flamengo pra mim no segundo tempo. Acho que o Flamengo foi melhor na primeira etapa. Acho que o Flamengo criou oportunidades para pelo menos abrir o placar e o Flamengo não conseguiu abrir o placar, muito por conta da falta de eficiência do time do Flamengo. O time acertou pelo menos umas 3 bolas na trave na primeira etapa. No segundo tempo também aconteceu disso, de o Flamengo acertar a bola na trave. O Flamengo poderia ter vencido essa partida, essa que é a verdade. O Flamengo poderia ter vencido essa partida. Não precisa anotar o nome, depois só eu faço. Tudo bem, o Flamengo poderia ter vencido essa partida, mas eu acho que o sistema defensivo do Flamengo hoje deu um pouco, né? Não, foi um lance. Sim, tudo bem, mas é um lance que fica marcado como o time cochilou nesse lance. Sim, mas... Não dava pra ter cochilado num lance como esse. É o típico lance que eu falo, é o típico lance que mostra a falta um pouco de foco do time do Flamengo pro duelo de hoje. Acho que se o Flamengo tivesse um pouco mais concentrado, o Flamengo provavelmente não teria tomado o gol que ele tomou. Foi um jogo que, no geral, foi um bom jogo do Flamengo, mas ofensivamente faltou eficiência, defensivamente, no geral, o time foi bem, mas no único cochilo, de novo, no cochilo que o time do Flamengo tem, o adversário vai lá e marca o gol. Foi assim também contra o Chelsea. No duelo contra o Chelsea foi um erro individual do Wesley. No duelo de hoje na minha opinião, um vacilo do Danilo e do... Acho que você falou Varela, né? Varela. Acho que os dois vacilaram, essa que é a verdade. Deram posição legal. De novo, mas eu tenho certeza que eles deram posição legal, eles estavam mal posicionados, longe do jogador que finalizou. Então, assim, eu acho que o Flamengo poderia ter vencido essa partida, mas como sempre, mas para vencer a partida, o Flamengo não pode cometer o erro que fez. E, assim, o próximo duelo do Flamengo, que vai ser na Copa do Mundo de Clubes, que vai ser o duelo contra o Bayern de Munique, não tem como errar. Pois é. Essa que é a verdade. Contra o Bayern de Munique não tem como errar. Então, assim, hoje, ok, para quem não teve tantos minutos nessa Copa do Mundo de Clubes, como o Alan, como o Everton Araújo, como o Vina e como outros jogadores do Flamengo não conseguiram ter tantos minutos e hoje tiveram esses minutos que faltou para eles nos outros jogos. Mas, para mim, o grande destaque do Flamengo fica pelo Alan, assim, um jogador que mais uma vez... um jogador, é verdade, os dois estão muito legal. O que mais uma vez, para mim, o grande que vacilou no lance foi o Danilo, tá? Pra mim, o Danilo ficou na dúvida também. E pra mim, o grande destaque do Flamengo hoje é o Wallace. Pra mim, essa que é a verdade. O Wallace é o grande destaque. Mais uma vez, entra, não tem tantos minutos, não é titular e mais uma vez consegue marcar um belíssimo gol com mais uma vez demonstrando toda a sua qualidade na finalização. Essa que é a verdade, porque ele consegue fazer o corte no adversário e finalizar no cantinho com muita qualidade. Então, assim, para mim o destaque do Flamengo é o Wallace. E, bom, agora o Flamengo vai ter um teste. Quem foi o atacante que o Flamengo começou? Luiz Araújo? Foi quem? Cebolinha. Então, acho que o Flamengo agora vai ter um teste difícil pela frente, que vai ser o Bayern de Munique. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Mas, assim, vai ser um jogo muito difícil. O Flamengo não pode errar, porque se o Flamengo errar, o Flamengo vai voltar para casa, entendeu? É mais ou menos isso. É um duelo muito, muito complicado. E, bom, por hoje, o que valeu mesmo foi alguns jogadores ter minutos, o Felipe Luiz poder poupar alguns jogadores para poder descansar e estar pronto para o duelo contra o Bayern. Mas... Deixa eu rapidamente ver com quantos minutos os jogadores do Flamengo aqui entraram no decorrer da partida, só para eu poder ter mais ou menos uma opinião que se... Wallace, Jorginho... Já entrou faltando 8 minutos. O Juninho entrou 8 minutos. Acho que eles não vão ganhar. O Vina também. Então é só 2. Então o Bruno Henrique, que eu nem vi o Bruno Henrique no jogo, o Wallace. Impressionante. Eu nem vi o Bruno Henrique, sem brincadeira. Vou deixar claro, gente. A Mayara vai dar a nota daqui a pouco dos jogadores. Eu vou começar aqui. Então você pode ir. A Mariana vai saindo aqui. Então hoje a gente vai terminar. No caso, eu vou seguir aqui, né?
depois, né, vou fazer notas individuais, né, dos jogadores do Flamengo, mas hoje só vai ter eu, né, dando notas individuais. Então vamos lá, rapidamente começar comentando aqui sobre a partida. O Flamengo fez um primeiro tempo bom. O Flamengo conseguiu um bom número de finalizações, 9 finalizações no primeiro tempo. E nesse primeiro tempo, dessas 9 finalizações, só uma foi em direção ao gol, é verdade. Mas é bom lembrar e destacar que dessas 9 finalizações, o Flamengo, em 3 oportunidades, a bola acertou, no caso, ou na trave ou no travessão. 2 foi na trave e 1 no travessão. Então o Flamengo ficou a detalhes, a centímetros dessa bola pegar na trave e, ao invés de sair, entrar. E a bola pegou nas 3 vezes no primeiro tempo, pegou na trave e saiu. Então ali, como eu já tinha comentado no intervalo, eu acho que, obviamente, falta um pouco ali no caso de eficiência. Acho que sim, porque futebol, o gol é enorme, então assim, e a bola pegar no travessão é mais fácil a bola entrar no gol do que ir no travessão, porque o gol é muito maior. Mas então, assim, para mim faltou um pouco assim de eficiência nessas finalizações, mas da mesma forma também acho que faltou um pouco de sorte, porque assim, essa bola podia ter pego na trave ou no travessão, ter entrado e a bola acabou saindo, nos 3 casos no primeiro tempo. Então assim, foi um pouco falta de sorte. Então achei que o Flamengo no primeiro tempo controlou o jogo, conseguiu ter bastante a posse da bola. O Los Angeles FC teve um gol anulado, é verdade, mas na minha visão foi bem anulado, porque o jogador que estava impedido atrapalha o Rossi, e aí o gol foi anulado. E assim, achei que o Flamengo ali no primeiro tempo já poderia estar vencendo a partida, porque como eu comentei com a Mariana, se as bolas na trave tivessem entrado, o Flamengo teria vencido o primeiro tempo por 3-1. E infelizmente, né, no nosso caso, e no caso também deles, que eles chutaram, a bola foi na trave e saiu, a bola não bateu na trave e não entrou. Então o Flamengo terminou o primeiro tempo empatando, no primeiro tempo que para mim o Flamengo estava bem. Achei que o Arrascaeta, do quarteto de ataque, era quem estava participando menos, né, tinha menos participação. Mas aí fomos para o segundo tempo, o Flamengo seguiu bem, na minha visão. O Flamengo, inclusive, no segundo tempo, eu acho que o Flamengo marcou muito bem o Los Angeles FC, assim, o segundo tempo inteiro. Isso me chamou muita atenção. O Flamengo ficou o segundo tempo inteiro marcando o Los Angeles FC no campo de ataque. Então, assim, é verdade que teve momentos que o Los Angeles FC conseguiu sim puxar o contra-ataque, conseguiu fazer transições ofensivas rápidas, dá para dizer isso, com certeza teve. Mas, assim, o Flamengo conseguiu, de certa forma, criar chances no segundo tempo. E, claro, teve a chance, obviamente, o Los Angeles FC tentando puxar o contra-ataque. Obviamente, teve sim. O time americano fez algumas mudanças, melhorou algumas coisas no segundo tempo, né? Mas o Flamengo, na minha visão, foi melhor. E assim, se você olhar nas estatísticas, você percebe isso. O Flamengo terminou o jogo com 19 finalizações. Entendeu? O Los Angeles FC teve 5 finalizações. E assim, das 19 finalizações do Flamengo, só 4 foram no gol. E o Los Angeles FC, uma foi no gol. E o do gol, exatamente o gol que eles marcaram. Entendeu? Então assim, o Los Angeles FC teve 5 finalizações, uma no gol e foi exatamente o gol. O Flamengo teve 19 finalizações, 4 foram no gol. Ok, no segundo tempo o Flamengo também teve outro lance que o Flamengo finaliza pro gol e a bola vai no travessão. É verdade também, que é bom destacar que assim como já tinha ocorrido no primeiro tempo, também ocorreu no segundo tempo. O Flamengo, com o De Arrascaeta novamente, empata, escrevi um negócio aí, tô lendo até errado. O Flamengo novamente tem a chance numa finalização com o Arrascaeta, a bola novamente vai no travessão e sai. E assim, mais uma vez, assim, um pouco de falta de sorte, eficiência na finalização, porque mais uma vez a bola foi no travessão e saiu. E assim, o Flamengo conseguiu no segundo tempo criar, assim como no primeiro tempo, conseguiu criar algumas chances interessantes. Tem esse lance do Arrascaeta que ele acerta o travessão, que é num bom pivô que o Pedro faz. Quer dizer, o Pedro disputa a jogada, não sei se é o Pedro que dá o passe. O Flamengo consegue outras jogadas interessantes, tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo. O Luiz Araújo seguiu bem no segundo tempo, criando ali, tentou uma finalização de fora da área, mas num lance, por exemplo, que para mim um dos principais lances do segundo tempo, o Luiz Araújo erra, tomou a decisão errada. Essa aqui para mim é a verdade. Ele ali sairia de frente pro gol e o Luiz Araújo, ao invés de dar o chute e chutar a bola pro gol, tenta o passe pro Pedro e o passe do Luiz Araújo não foi bom. E
E o Flamengo ali desperdiçou uma grande oportunidade. Era uma chance pro Flamengo abrir o placar já com o Luiz Araújo ali. Podia ter feito gol com a perna esquerda. Ele tenta o passe não foi dos melhores. O Pedro foi, acho que, bloqueado. Tenta finalizar, mas foi bloqueado. E aí o Flamengo desperdiça uma grande chance. Teve outro lance também, que o Flamengo ali puxa o contra-ataque, uma transição ofensiva. O Arrascaeta tá com a bola dominada. O Flamengo ali tinha 3-2. Depois fica quase um 4-4-2. E o Arrascaeta, na minha visão, assim como o Luiz Araújo, que tomou a decisão errada, para mim o Arrascaeta também tomou a decisão totalmente errada. Ao invés dele dar o passe para o Luiz Araújo, ou até mesmo para o Pedro, mas eu acho que o Luiz Araújo era a melhor decisão. Ao invés dele dar o passe para o Luiz Araújo, que poderia entrar pelo lado direito sozinho na cara do gol, ele dá o passe para o Everton Cebolinha e o passe não foi dos melhores, o passe foi um pouco atrás, aí o Everton Cebolinha chega chutando de primeira e a finalização até que vai forte, mas vai no meio do gol e o goleiro Lohri dá um tapa na bola e joga a bola para escanteio. E ali o Flamengo perdeu outra ótima chance, outro ótimo ataque. Poderia ter se tornado uma chance de gol muito mais clara do que a finalização do Everton Cebolinha. Mas o Arrascaeta preferiu o passe para a esquerda, mas assim como tinha acontecido com o Luiz Araújo, que ao invés de chutar para o gol, tentou o passe para o Pedro, o Arrascaeta nesse lance, ao invés de dar o passe para o Luiz Araújo para a direita, dá o passe para o Everton Cebolinha, e assim, tomadas de decisões erradas que, para mim, fizeram toda a diferença para o Flamengo não conseguir fazer o gol nessas chances, porque se o Flamengo ali acerta, os jogadores tomam a decisão certa, dá o passe para os jogadores, no caso, o Arrascaeta era para ter dado o passe para o Luiz Araújo, e se o Luiz Araújo tivesse chutado para o gol ao invés de dar o passe para o Pedro, era bem mais provável que o Flamengo tivesse feito o gol do que como aconteceu as jogadas e o Flamengo não conseguiu marcar o gol. E aí vem o lance. O Flamengo, para mim, foi bem no segundo tempo. Eu acho que até um pouco melhor que foi no primeiro tempo. Então, assim, para mim, o Flamengo foi muito bem no primeiro tempo. E para mim, foi até melhor no segundo tempo. Mas aí entra a questão dessa questão que a gente fala, né? Para mim, o sistema defensivo do Flamengo fazia um ótimo jogo. Inclusive, eu ia dizer que o Danilo, para mim, era o melhor do quarteto defensivo do Flamengo. Só que aí é aquela questão, falta de atenção. Num lance em que era uma falta no meio de campo, uma falta cobrada direta pro atacante do Los Angeles FC, o Bouanga. O passe foi direto para ele. E assim, o Danilo ali pareceu ter ficado na dúvida se corria para frente, não sei se para deixar o jogador impedido ou se ficava para ficar posicionado ali para marcar o atacante do time americano. E aí ele ficou na dúvida, da dúvida. Assim, tanto ele como o Varela deram posição legal, acho que os dois estão dando posição legal, e ao lado esquerdo da defesa do Flamengo está mais à frente, o Danilo e o sistema defensivo do Flamengo ele também não ficou posicionado, o quarteto ali não ficou posicionado, o Alexandro e o Léo Ortiz estavam mais à frente, o Danilo e o Varela estavam mais atrás. Com isso o quarteto ali defensivo a linha ficou meio torta. Nisso sobrou muito espaço, o Danilo me pareceu um pouco nessa dúvida se subia mais para o campo de ataque ou mais para frente, andava mais para frente quem sabe deixar o jogador impedido, ou então ficar para estar posicionado nessa dúvida. E o Varela também ficou, e assim, me pareceu que tanto o Varela quanto o Danilo deram posição legal, e aí o jogador saiu de frente com o Rossi e marcou o gol. O Flamengo em seguida conseguiu marcar o gol, mais uma vez numa boa troca de passes do Flamengo ali pelo centro de campo, que o Flamengo no segundo tempo conseguiu uma boa troca, muito boas trocas de passes ali pelo centro do meio de campo. E o Alacinha consegue dominar a bola, consegue passar ali por dois jogadores passa ali entre dois jogadores do Los Angeles FC e faz o gol. E assim, um gol bonito, e é mais uma vez, deixa eu só anotar um negócio que eu vou elogiar aqui o Alacinha. E assim, mais uma vez, o Alacian mostra muita qualidade na finalização. Impressionante a qualidade do Alacian na finalização. Eu tenho falado isso e volto a repetir. Acho que o Alacian tem que ganhar mais oportunidades. É um jovem que, assim, nos poucos jogos que tem jogado, nos poucos minutos que tem jogado, gente, é impressionante como ele consegue, o pouco que joga, consegue produzir muito. Porque, volto a repetir,
O Wallace Ian jogou poucos minutos contra o Palmeiras, deu um passe pro Ayrton Lucas fazer o gol. No jogo contra o Chelsea, ele teve poucos minutos, entrou e fez o gol. Hoje, de novo, poucos minutos, entrou e fez o gol. Então, assim, é um jogador que não precisa de muito para participar de gol. Assim, impressiona a qualidade técnica do Wallace Ian na finalização. É um jogador assim que tem demonstrado assim, ser muito acima da média na questão de finalização. Eu tô escrevendo tudo errado. Tá. E assim, ele tem demonstrado uma qualidade impressionante na finalização. É um jogador que, assim, volto a repetir, acho que tem que ganhar mais oportunidade. É impressionante a qualidade que ele tem demonstrado nas finalizações, entendeu? E assim, ele nem tem jogado assim, muitos jogos, entendeu? Então, é um jogador que eu quero ver mais. Já falei isso antes e volto a repetir. É um jogador que com poucos minutos faz muito. E ele tem participado, deve ser um dos artilheiros do Flamengo nessa temporada, muito provavelmente, creio eu. Claro, obviamente tem que ver nas estatísticas, tem que ver os números certinho, mas eu acho que ele é um dos artilheiros do Flamengo nessa temporada. Então, assim, claro, obviamente, assim, ele não joga na posição do Everton Cebolinha, não joga na posição do Luiz Araújo, que é ponta. Do Luiz Araújo não, do Everton Cebolinha e do Michael, que são ponta esquerda. Mas, assim, eu repito, acho que o Bruno Henrique, para o Wallace Ian ter mais espaço no elenco, mais espaço para jogar ali no centro de campo, na minha visão o Bruno Henrique tem que jogar mais pelo lado esquerdo, mais ali de ponta esquerda, ao invés de jogar de meio atacante, segundo atacante ou de centroavante. Para mim, o Bruno Henrique tem que jogar na ponta esquerda, e aí ele jogando na ponta esquerda, o Everton Cebolinha e o Michel não seriam, vamos dizer assim, as primeiras opções para jogar ali pelo lado esquerdo. Tanto que quem vem jogando de titular pelo lado esquerdo do Flamengo é o Luiz Araújo, e o Luiz Araújo é ponta direita. Então, assim, na minha visão, acho que assim, o Bruno Henrique tinha que jogar mais pelo lado esquerdo, ponta esquerda, e aí abriria mais espaço para o Wallace Ian ganhar mais minutos, até mesmo começar de titular no time do Flamengo. E aí o Wallace Ian poderia jogar ou mesmo de centroavante, ou de segundo atacante, meio atacante ali, porque tanto de centroavante quanto de meio atacante, segundo atacante, ele já demonstrou qualidade, ele tem uma boa movimentação, ele participa muito do jogo. Hoje, inclusive, ele não entrou de meio atacante, ele entrou de ponta direita, se eu não estou errada. Eu acho que foi isso, eu acho que foi Michael ali, ficou Michel pela esquerda, Bruno Henrique de segundo atacante, meio atacante, Pedro de centroavante e o Wallace entrou como ponta direita. Mas assim, é impressionante, mas ele marcou o gol o quê? Pelo centro do campo. Ele tá ali na entrada da área, recebe a bola na entrada da área, passa ali na marcação e faz o gol. Então assim, é um jogador que, na minha opinião, tem que ganhar mais minutos. E assim, o Wallace tem que jogar assim, ou de meio atacante, segundo atacante, ou centroavante. E o Bruno Henrique de ponta esquerda. Entendeu? Os minutos que o Michael e o Everton Cebolinha estão recebendo, que seja o Wallace que ganhe mais minutos. E aí o Bruno Henrique joga lá pelo lado esquerdo. Porque esse jovem jogador está demonstrando muita qualidade, muita eficiência nas finalizações. Se a gente fala que os jogadores do Flamengo precisam ser mais eficientes na finalização, o Wallace está demonstrando muita qualidade na finalização. É impressionante que ele sai de frente com o goleiro e assim, ele consegue finalizações excelentes. Hoje mesmo, assim como tinha sido no jogo contra o Chelsea, que ele saiu de frente ali com o Sanches, ele chutou tranquilamente no cantinho, fez o gol. Hoje é a mesma coisa, ele entrou de frente pro gol, de frente ali com o Lohri, e chutou no cantinho, assim, marcando o gol com tranquilidade. Então, assim, o Wallace Ian tem uma das qualidades que falta a esse elenco do Flamengo, que é ser mais eficiente nas finalizações. O Wallace Ian tem demonstrado ser muito eficiente nas finalizações nos poucos minutos que tem tido nas partidas. Então, assim, na minha visão, ele precisa jogar mais minutos. Teremos aí Copa do Brasil, obviamente Campeonato Brasileiro, Libertadores, agora tá tendo a Copa do Mundo de Clube, mas assim, especialmente na Copa do Brasil, que o Flamengo deve contratar alguns jogadores, então, obviamente, vai ter mais disputa ali no ataque, dá pra dizer assim. Mas assim, o Wallace, na minha visão, precisa ganhar mais minutos, e eu acho que a Copa do Brasil é bem interessante pro Wallace ganhar mais minutos, mas sendo titular. Não é só vindo do banco de reserva, porque ele tá vindo do banco de reservas e, obviamente, tá demonstrando muita qualidade, muito participativo. Um jogador que, quando tem chance, tá marcando gol, mas eu gostaria de ver ele jogando mais minutos e ganhando mais oportunidade.
Sobre esse jogo do Flamengo, na minha opinião, no geral, assim, obviamente o Flamengo hoje foi com um time muito modificado comparado aos outros jogos. É claro, tinha o Arrascaeta, o Luiz Araújo, dois principais jogadores do Flamengo, mas, por exemplo, o Gerson não estava. O Gonzalo Plata, por exemplo, também não jogou, e dá para pensar que ele pode ser titular no domingo. Jorginho e Eric Pulgar estavam no banco de reserva. O Jorginho entrou na reta final, não sei se foi ele que deu passe pro gol do Wallace Ian. O Léo Pereira hoje estava no banco de reservas. O Wesley hoje estava no banco de reservas, mas não sei se quem vai ser titular, não sei se é o Wesley ou o Varela. Então, assim, o Alexandre ganhou alguns minutos, interessante. Mas, assim, no geral, se você pensar que o Flamengo tinha muitas mudanças, o Flamengo, na minha visão, fez um bom jogo mesmo. Muito acima do que eu esperava, eu admito. Porque ao pensar assim, o Flamengo vai fazer muitas mudanças, eu pensei, o Los Angeles FC vai ter mais a posse da bola, deve controlar mais o jogo, o Flamengo deve ter um pouco mais de dificuldade. Mas não, assim, o Flamengo fez um bom jogo. Com certeza dá para dizer isso hoje, apesar das mudanças, o Flamengo fez um ótimo jogo. Se tivesse sido mais eficiente nas finalizações, ou se tivesse tido um pouco mais de sorte, o Flamengo poderia ter vencido o Los Angeles FC e ter vencido até, dá para dizer até bem, se essas bolas que foram na trave e no travessão tivessem entrado, o Flamengo teria vencido o quê? Se você pensar que o Flamengo acertou a trave 4 vezes e o Los Angeles FC acertou uma, se todas essas finalizações que foram na trave ou no travessão tivessem entrado, o Flamengo teria vencido por 5-2. Então, assim, por questões de detalhes que a bola pegou no travessão e saiu, por questão de detalhe que essa bola foi um pouco mais alta e aí foi no travessão e não no gol, da mesma forma que essa bola foi um pouco mais pro lado, se tivesse ido um pouco mais pro centro teria entrado. Então, assim, detalhes que fizeram a diferença pro Flamengo não vencer hoje. Volto a repetir, acho que o gol que o Flamengo sofreu foi uma falta de atenção, especialmente ali do Danilo, né? Que eu achei que, na minha visão, o Danilo era o melhor jogador do Flamengo ali no sistema defensivo. Para mim, tá fazendo uma partidaça, mas infelizmente, naquele lance ali, ele ficou, não sei se ele ficou na dúvida, mas foi uma falta de atenção ali do time do Flamengo, e o Flamengo sofreu um gol que, né, era defensável, dava para fazer, não sofrer esse gol. Infelizmente, o Flamengo sofreu esse gol, depois conseguiu fazer o gol, mas esse gol do Wallace poderia ter sido o gol da vitória, mas não foi o gol da vitória porque o Flamengo antes sofreu gol. Então fica esse gostinho de que o Flamengo poderia ter vencido, porque para mim o Flamengo foi melhor na partida e criou chances para isso, mas por questões de novo, falta de eficiência nas finalizações, um pouco de falta de sorte, e aí até mesmo um pouco de tomadas de decisões melhores, porque naquele lance o Luiz Araújo era para ter chutado no gol e não ter dado o passe pro Pedro, assim como naquele outro lance que termina numa finalização do Everton Cebolinha, era pro Arrascaeta ter dado o passe lá pro lado direito pro Luiz Araújo e não pro Everton Cebolinha. Então, assim, detalhes que fizeram a diferença e o Flamengo não conseguiu sair com a vitória, mas faz parte, é isso, né, sobre a questão do jogo do Flamengo. O Flá mandou: time arame liso, o Flamengo é muito oscilante. Eu não achei o Flamengo mal, não. Achei que o Flamengo foi bem, como eu tenho comentado aqui nesse pós-jogo, mas é aquele, o futebol, né, gol é o que define, e o Flamengo hoje, né, não teve tanta sorte, não foi tão eficiente, né, algumas tomadas de decisões não foram das melhores, e aí fizeram grande diferença, e o Flamengo, infelizmente, não saiu com a vitória. Então vamos começar agora as notas individuais. Hoje só eu vou falar as notas individuais, então, né, basicamente serão as minhas notas individuais. Vamos lá. Começando com o Rossi, a minha nota para o Rossi é 5. Achei que o Rossi hoje, por exemplo, não precisou fazer defesa. Acho que só teve um lance. O Los Angeles FC só acertou o gol uma vez e foi exatamente o gol. Não achei que o Rossi teve culpa nenhuma do gol. Naquele lance do primeiro tempo, sim, que o gol foi anulado, eu achei que ali o Rossi foi mal, saiu mal do gol. É verdade que foi, de certa forma, atrapalhado, mas ali eu achei que ele saiu mal do gol. Era para ter dado um soco na bola para bem mais longe, mais pro alto ou para bem mais longe também. E o soco que ele deu na bola não ganhou altura e ficou na área, e aí o Los Angeles FC fez o gol. Menos mal que o gol foi anulado, mas é isso. Nota pro Rossi é 5, até porque ele não fez defesa, então assim, né, não fez defesas e é isso. Mas é muito porque ele não, né, precisou trabalhar. Vamos lá, nota agora para o Varela. Minha nota para o Varela é 6. Eu achei que... Não, 6 não, vou dar mais porque eu achei que o Danilo que deu mole no gol.
nota pro Varela é nota 7. Achei que o Varela fez um bom jogo, de verdade. Especialmente ali no primeiro tempo. Eu volto a repetir, eu acho que tanto o Varela quanto o Wesley precisam melhorar na questão de cruzamentos. Mas o Varela hoje acertou alguns cruzamentos interessantes. Teve um primeiro tempo que no primeiro tempo ele fez um cruzamento. Ai, eu tô esquecendo qual foi o lance. Ele fez um bom cruzamento e o time do Flamengo quase fez o gol. Não tô me lembrando, mas foi isso. Ele fez um bom cruzamento, o Flamengo quase fez o gol, assim como ele também fez o cruzamento que o Pedro fez uma deixadinha pro Alexandre chegar chutando de primeira. Infelizmente deu uma furada ali, né? Furou a bola ali, não conseguiu chutar direito. E aí, né, não conseguiu fazer o gol, mas assim, achei que o Varela participou bem do jogo. Achei que chegou bem ao ataque e defensivamente, para mim, fez uma boa partida. E olha que, para mim, o jogador do Los Angeles FC, que foi o Martinez, que para mim mais deu trabalho pro sistema defensivo do Flamengo, achei que ele foi bem na marcação. Então, assim, teve esse lance aqui no gol do Los Angeles FC, assim como o Danilo, eu acho que ele tá dando posição legal, mas ali eu acho que é uma questão de falta de atenção, porque eu achei que a linha de defesa do Flamengo tava torta, não estava retinha, e aí o Flamengo sofreu gol. Então, ainda assim, nota 7 para o Varela. Nota agora para o Léo Ortiz, nota 7 também. Achei que o Léo Ortiz fez um jogo muito bom. Foi bem nos duelos, tanto duelo aéreo quanto no chão. Achei que ele, né, no passe entre linhas, ele jogando mais pela esquerda, ele teve um pouco mais de dificuldade. Teve 2 passes que eu vi que ele errou, mas achei que teve um lance num lance, acho que já no segundo tempo, num cruzamento que ele poderia ter tentado, né? Infelizmente eu achei que o cruzamento foi um pouco atrás, ele tentou cabecear a bola, mas a bola ganhou muita altura, foi para longe. Mas eu achei um bom jogo do Léo Ortiz, acho que foi bem na marcação dos atacantes do Los Angeles FC, então a minha nota para o Léo Ortiz é nota 7. Bom, vamos lá agora. Danilo, a minha nota para o Danilo é 6. De verdade, se o Flamengo não tivesse sofrido desse gol, provavelmente eu teria dado uma nota tipo um 8, um 8,5 para o Danilo. Na minha opinião, foi um dos melhores jogadores do Flamengo no jogo, mas infelizmente no gol do Los Angeles FC, já falei, não sei se ele ficou meio que na dúvida se andava mais para frente para deixar os jogadores em impedimento, ou se voltava, ficava mais atrás para ficar posicionado. Eu achei que ele ficou nessa dúvida, mas não sei. E aí, né, tomou, vamos dizer, né, tomou bola nas costas, dá para dizer assim que a linha de defesa do Flamengo tomou a bola nas costas, né, porque a linha eu achei que estava quebrada, não estava retinha, e aí o Danilo, né, o jogador estava exatamente um pouco mais perto do Danilo, e aí o Danilo me pareceu ficar um pouco ali na dúvida, né, eu achei um pouco de falta de atenção do sistema defensivo do Flamengo, até mesmo questões de posicionamento, e aí o Danilo, né, nesse lance, achei que ele estava sendo o melhor jogador do quarteto defensivo do Flamengo, mas como saiu o gol, eu acho que eu tenho que dar uma nota um pouco mais baixa, porque, né, acabou saindo um gol, então a minha nota para o Danilo é nota 6. Bom, vamos lá, agora a minha nota para o Alexandro é 5,5. Eu não achei que o Alexandro fez um jogo dos melhores que ele já jogou no Flamengo, não achei que fez um jogo ruim, não, achei que foi um jogo ok do Alexandre. Ele defensivamente fez um bom jogo, o Los Angeles FC ali pelo lado dele não criou tantas chances assim, então o Alexandre foi bem defensivamente. No ataque eu achei que ele poderia ter conseguido chegar um pouco mais na linha de fundo, ter participado um pouco mais ali perto da área, e teve um lance, por exemplo, que ele chega ali, né, por isso eu falo que eu acho que o Alexandre pode chegar mais ali perto da área, hoje no caso poderia ter chegado mais perto da área, porque na minha opinião ele tem muita qualidade, assim, e um jogador de qualidade dessa forma, para mim, tem que ter cada vez mais perto da área ali, e aí ele teve a chance de finalizar e furou a bola, né, não conseguiu uma boa finalização, né, e eu achei que ele não participou tanto assim ofensivamente do jogo, então a minha nota para o Alexandre é 5,5. Vamos lá, agora a minha nota para o Alan é 7. Eu achei que o Alan fez uma ótima partida, ele teve uma boa participação da troca de passes do Flamengo, ele contribuiu muito para o Flamengo conseguir rapidamente virar a bola de um lado para o outro, muito participativo, toda hora tendo a posse da bola aos seus pés, trocando passes, encontrando alguns bons passes, da mesma forma como conseguiu, por exemplo, sempre estar bem posicionado no campo para receber o passe. Então, assim, ele no segundo tempo, inclusive, quase faz um gol num chute de fora da área, a bola foi saindo, olha, poderia ter sido gol e teria sido um bonito gol do Alan, então a minha nota para o Alan é 7. Everton Araújo, minha nota para o Everton Araújo é 6. O Everton Araújo teve, obviamente, lembro de uns 2 erros de passe, por exemplo, num lance que ele perde a posse da bola, o Flamengo
né, toma um contra-ataque ali e, né, poderia ter saído o gol, felizmente não saiu, mas achei que ele fez um bom jogo, até mesmo na troca de passes, achei que ele foi bem, conseguiu, achei que errou pouco passes, para mim foi bem na troca de passes, participativo, chegando mesmo hoje, inclusive trocando muito passes, por exemplo, perto mais da área do Flamengo, mais para perto da área do Flamengo do que para o meio de campo. Também achei que ele foi bem na marcação, então achei um jogo bom do Everton Araújo, então a nota 6 para ele. Vamos lá. Luiz Araújo. Achei que o Luiz Araújo no primeiro tempo foi muito participativo. Várias chances, várias jogadas do Flamengo tinha participação do Luiz Araújo. Era ele na troca de passes, era ele dando passe por Varela, chega ali na linha de fundo, era ele tentando cruzamento. Achei que ele foi muito participativo no primeiro tempo. Achei que foi um dos melhores jogadores do Flamengo no primeiro tempo. E jogando, obviamente, ali pelo lado direito. E aí você vê claramente que o Luiz Araújo se sente, parece, né, que consegue jogar um futebol bem melhor ali pelo lado direito. No segundo tempo eu achei que ele não estava participando tanto assim como foi do primeiro tempo. Mas aí com o decorrer do segundo tempo ele foi melhorando na partida. Teve aquela chance que ele podia, era para ter chutado pro gol. E ele tenta o passe pro Pedro. E o passe nada a ver ali, era para chutar pro gol. E aí não chutou pro gol. Naquele outro momento que o Arrascaeta tava com a bola dominada, o passe para mim era para ele, e ele tava entrando ali na área, tava bem posicionado para receber o passe, mas o Arrascaeta deu passe pro Everton Cebolinha e o Flamengo perdeu um bom ataque. Ainda tentou uma finalização de fora da área, mas infelizmente não conseguiu fazer o gol. O Luiz Araújo é 7. Bom, vamos lá, nota pro Arrascaeta é 7. Achei que no primeiro tempo o Arrascaeta até teve uma participação interessante em alguns momentos do primeiro tempo, mas eu achei que do quarteto de ataque foi quem participou menos. Não estou dizendo quem foi quem participou melhor ou pior, eu só achei que ele participou menos. Mas no segundo tempo não. No segundo tempo eu achei que o Arrascaeta foi para mim um dos grandes destaques do Flamengo, muito participativo. Várias vezes na jogada era ele que estava tentando trocar passes, fazer 1-2. Por exemplo, ele faz um bom ali, toca pro Pedro para receber o passe de volta. O Pedro, não sei se é o Pedro que dá o passe, né, tenta fazer um pivô, a bola sobe pro Arrascaeta, ele chuta a bola no travessão. Assim como é bom destacar que no primeiro tempo que eu achei que o Arrascaeta não teve tanta participação assim, comparado aos outros jogadores, é bom destacar que ele chuta também a bola no travessão no primeiro tempo e faz o cruzamento que o Danilo quase faz o gol, a bola vai no travessão, ou melhor, vai na trave, numa finalização do Danilo. Então assim, no primeiro tempo poderia ter sido um gol, uma assistência. Da mesma forma, no segundo tempo poderia ter sido um gol e uma assistência, né, se tivesse para mim feito a escolha melhor, que era pro passe pro Luiz Araújo. E eu achei que isso, aí o Arrascaeta também chutou a bola na travessão. Achei que pro Arrascaeta faltou um pouco. Teve 2 lances ali que eu achei que o Arrascaeta tomou a decisão errada. Achei que errou o passe para quem. Não tô lembrando qual foi o passe. Ele, não sei se ele dá o passe ou ele tenta o drible e aí cai no chão. E aí acho que o passe era para direita, assim como o lance que ele dá o passe pro Everton Araújo, pro Everton Cebolinha, o Everton Cebolinha chutando o gol. Para mim o passe era pro Luiz Araújo e ele dá o passe pro Everton Cebolinha. Então achei que ali foi uma tomada de decisões errada do Arrascaeta. Eu acho que o passe era mais pro lado direito e esses passes não foram pro lado direito. Então assim, que esses detalhes poderiam ter feito a diferença. Ainda assim, minha nota pro Arrascaeta é nota 7. Vamos lá, nota pro Everton Cebolinha, minha nota pro Everton Cebolinha é 5. Achei que o Everton Cebolinha tentou muito no primeiro tempo, foi muito participativo inclusive, mas é impressionante como o Everton Cebolinha tá tendo dificuldade de driblar os adversários. Eu não, assim, olhando estatística eu não sei, eu teria que olhar nas estatísticas, eu vou até buscar aqui, mas assim, olhando assim no olhar da partida, eu achei que o Everton Cebolinha no primeiro tempo teve uns 3 momentos que ele tentou o drible e simplesmente não conseguiu passar pela marcação, e aí ele acaba perdendo a posse da bola e o adversário rapidamente recupera a posse da bola. Tem essa questão também, mas achei que ele tentou muito, mas infelizmente nessas tentativas de drible ele perdia a posse da bola, não conseguia dar continuidade na jogada, mas achei ele muito participativo na partida. No segundo tempo ele deixa eu ver aqui, no primeiro tempo, deixa eu ver a questão de drible, deixa eu ver aqui, duelos ele perdeu, exatamente, ele no jogo tentou 3 dribles e não acertou nenhum. Pois e eu não sei se os 3 foram no primeiro tempo, mas eu lembro basicamente do primeiro tempo. Aí o que acontece? No segundo tempo eu até achei assim, ele saiu rapidamente no segundo tempo, acho que não sei se foi o primeiro jogador a sair nas mudanças do Flamengo, não sei se foi 1 ou 2. Teve essa chance que ele finalizou pro gol, achei assim, a finalização para mim não foi boa, de verdade. Para mim era ter chutado mais pro canto e não pro centro exatamente no centro, porque é o goleiro do Los Angeles FC fez a defesa, que foi o Lohri.
No primeiro tempo ele também teve uma chance de finalizar de fora da área. A finalização dele foi a meia altura. Achei fraca também, nem sei se iria no gol. Só que esse lance do que ele chuta e o Lohri faz a defesa, eu achei que o passe do Arrascaeta ficou um pouco atrás. Ele tenta chegar chutando de primeira, mas a finalização não é tão boa assim. Então, assim, não achei um jogo ruim do Everton Cebolinha, mas também não achei um jogo bom. Achei um jogo apenas mediano. Nada muito mais que isso. Então, a minha nota para o Everton Cebolinha é nota 5. Bom, vamos lá. Agora, a minha nota para o Pedro. O Pedro, para mim, perdeu uma chance de gol impressionante. Não tinha goleiro. Ele chutou a bola com a perna esquerda. Eu achei que ele chutou muito forte. Era para ter chutado a bola com menos força. Entendeu? Que aí a bola poderia não ganhar tanta altura. E aí desperdiçou uma grande chance. Tentou uma finalização no primeiro tempo. A bola... Eu achei que ele podia ter dado o passe para o Everton Cebolinha. Ele tentou finalizar pro gol. A bola foi na marcação do time adversário. Da mesma forma, no segundo tempo, teve um lance que, assim como eu falei que o Everton Cebolinha, ou assim como eu falei que o Arrascaeta e o Luiz Araújo, para mim, tomaram decisões erradas. Para mim, o Pedro também teve um lance, não sei se era 3-2 ou 4-2, eu acho que era alguma coisa, ou 4-3. O Pedro era para ter, acho que era 4-3. O Pedro era para ter tocado a bola ali e não ter tentado a finalização de fora da área, estava longe da área, e ele tentou uma finalização de fora da área. O Flamengo acho que estava num 4-3 ali. E para mim ele tinha que ter tocado a bola até para o Flamengo conseguir entrar na área e por ter numericamente mais jogadores até chegar ao gol para fazer o gol. E o Pedro rapidamente chutou pro gol e assim, era para ter dado o passe, não era para ter chutado pro gol. Ele teve outro lance que aí sim ele foi muito bem. Num cruzamento ele dominou a bola no peito e chutou de primeira, mas a bola acabou passando por cima do gol. Também achei que ele foi bem nos pivô. No primeiro tempo ele fez um bom pivô pro Alexandre chegar chutando, mas o Alexandre não chutou bem pro gol. No segundo tempo, ele, não sei se é ele que faz o pivô, mas ele, né, disputando ali, acaba fazendo um pivô, a bola sobra pro Arrascaeta e o Arrascaeta chuta a bola no travessão. Eu acho que assim, a movimentação do Pedro foi boa. Eu achei que o Pedro participando do jogo foi bem. No primeiro tempo ele tentou o drible, mas aí chegou a marcação. Então assim, eu achei que ele tentou, ele foi bem em alguns momentos, só que obviamente, assim como todo centroavante precisa de gol, e o Pedro, na minha opinião, desperdiçou uma boa oportunidade no primeiro tempo. Eu achei uma grande chance, um gol perdido, né? Para mim foi um gol perdido e o Pedro desperdiçou uma grande chance. Então, né? Então a minha nota para o Pedro é 5,5. Bom, vamos lá. O Wallace já entrou na reta final da partida. Achei assim que ele, mesmo assim, participativo, tentando jogadas pelo lado direito, participando da troca de passes, tentando jogadas individuais. E num desses lances ele estava mais pelo centro do campo, recebeu a bola ali, não sei se foi do Jorginho. Ele dominou e passou por 2 jogadores do Los Angeles FC, deixou até um terceiro para trás. E assim, com muita qualidade, com muita técnica, finalizou no cantinho, impressionante. Volto a repetir, impressionante a qualidade na eficiência, na finalização do Wallace nas finalizações, impressionante. Mais um gol dele. Para mim, eu acho que, se eu não estou errado, é um dos artilheiros do Flamengo. E para mim, tem demonstrado que merece ganhar mais minutos. Tem demonstrado muita qualidade nas finalizações. Então, assim, sou muito a favor do Wallace ganhar cada vez mais minutos, inclusive até em alguns momentos ser titular do Flamengo em determinadas partidas, em determinadas competições. Porque ele tá merecendo, ele tá jogando bem. E assim, se der espaço para ele seguir jogando dessa forma, o Wallace, olha, pode pedir passagem nesse time titular do Flamengo, sendo bem sincero, de verdade. Com o Pedro tendo um pouco de dificuldades de marcar gol, a questão de ritmo e tal. O Bruno Henrique jogou bem, por exemplo, muito bem contra o Chelsea, mas antes não estava tão bem assim, né? Tinha muito tempo que não conseguia jogar um jogo tão bom como foi contra o Chelsea. Juninho tem ganhado poucos minutos também. Então, assim, olha, de verdade, se o Wallace seguir demonstrando muita qualidade na finalização, eu, assim, ficaria até ok, concordando que o Wallace poderia, inclusive, ganhar a chance no time titular do Flamengo, até mesmo como centroavante, de verdade, porque o Wallace está demonstrando muita qualidade na finalização, de verdade. Minha nota para o Wallace é nota 8. Ele marcou o gol, ele conseguiu fazer o que os jogadores do Flamengo no jogo não conseguiram fazer, que era gol. Então, minha nota para o Wallace é nota 8. Bom, minha nota para o Bruno Henrique é 5. Eu, sendo bem sincero, eu quase não vi o Bruno Henrique. Eu vi ele entrando, mas assim, quase não vi ele no jogo de verdade. Sendo bem sincero, me passou despercebido o Bruno Henrique. Ele tentou ali algumas jogadas, alguns passes,
mas não achei que o Bruno Henrique, se você olhar que ele entrou, acho que não sei se junto com o Wallace, eu achei que o Wallace para mim foi bem melhor do que o Bruno Henrique. Então a minha nota pro Bruno Henrique é 5. Achei que o Wallace entrou bem melhor que o Bruno Henrique, de verdade. Não achei que o Bruno Henrique hoje conseguiu desempenhar o mesmo futebol que conseguiu, ou ser tão, né, não foi obviamente decisivo, não tem como ser, porque hoje ele marcou o gol, no último jogo ele fez o gol e deu uma assistência. Mas eu achei que ele não conseguiu fazer uma partida tão boa, ou longe disso de fazer uma partida tão boa como foi contra o Chelsea lá. Ele foi muito participativo, e assim, na questão de quando eu falo participação, não é, tocou muito na bola, não. Ele foi muito participativo, finalizando pro gol, cabeceando, dando passe para gol, para companheiro, e hoje eu achei que o Bruno Henrique não foi tão bem assim, comparado também com o jogo do Chelsea. Eu acho que é isso, não vou dar nota, né, para os jogadores do Flamengo que entraram muito já na final do jogo, que foi deixa eu ver aqui, que foi quem entrou no final, o Jorginho, que inclusive eu acho que, não sei se foi ele que deu o passe pro gol do Alessandro, não sei, mas pode ter sido, ou foi ele, ou foi o Léo Ortiz, não sei, acho que foi ou ele, eu acho que foi o Jorginho ou o Léo Ortiz, mas não sei. O Juninho também entrou muito no final, e o Vina também, então assim, não vou dar nota para os 3 jogadores, porque já entraram bem na reta final. Deixa eu só confirmar se foi o Jorginho que deu que deu passe pro gol do Alessandro. Deixa eu só ver aqui, confirmar se foi o Jorginho ou se foi, por exemplo, outro jogador do Flamengo, Léo Ortiz, por exemplo, que eu fiquei na dúvida, admito. Deixa eu só observar aqui. Foi o Jorginho. Pois foi o Jorginho, tô vendo aqui na estatística aqui, Jorginho foi quem deu o passe pro gol do Wallace. Então assim, mais uma assistência do Jorginho no Flamengo. Impressionante. O Jorginho, além de participar muito do jogo ali na troca de passes, nesse início do Flamengo, inclusive tem participado de gols, dando passes para gols. Então, o Jorginho começa muito bem no Flamengo. É isso, gente. Já estamos já no dia 25, hoje já estamos o quê? Quarta-feira, né? Então é isso, gente. Obrigado por quem nos acompanhou. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, deixe o like de vocês aí, que obviamente vai nos ajudar demais. Nos próximos dias terá podcast, obviamente terá lives pra gente para falar mais sobre, né, o duelo entre o Flamengo e Bayern de Munique, né, comentar outras notícias, né, comentar notícias que tiver também no Flamengo nesta semana. Eu agradeço a você que nos acompanhou, uma boa noite a todos e até a próxima.